Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não me conhece, se você é novo por aqui, eu sou Janaína Portugal e o tema de hoje é entenda isso para indicar a correção da hérnia diafragmática com segurança. E por que eu resolvi abordar esse tema? Porque eu sei que é um assunto que você tem dúvida aí e na maioria das vezes, né, pelo que eu vejo, é aquela questão. Chegou um paciente, tá com uma hérnia antiga, melhor não operar, melhor não mexer, tá cheio de aderência, deixa isso quieto, o cachorro tá estável, melhor não operar. Isso daí é o principal. Ou então, né, aquele paciente que chega com uma hérnia traumática ali, aguda, que foi naquele momento, e já quer operar na emergência, sem estabilizar o paciente, sem nada, tá? Então, a gente tem essas duas vertentes, que ou não quer mexer, porque é uma hérnia antiga e já tem muita aderência no pulmão, com os órgãos abdominais, principalmente com o pulmão, tá? Ou então é aquela hérnia que acabou de acontecer e já querem mexer de uma vez sem fazer mais nada com o paciente, tá? Então, por isso eu resolvi fazer essa live hoje para a gente desmistificar essa questão de opera, não opera, hérnia diafragmática, deixa quieto, opera de emergência, espera estabilizar, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre essas questões. Se você tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Então, quem tá aqui no YouTube, deixa o like aí, já bota o dedo no like. Primeiro, antes de tudo, você tem que entender o que é uma hérnia diafragmática, né? O que é a hérnia diafragmática? Quem já pegou aí no estágio ou no trabalho mesmo, já atendeu uma hérnia diafragmática, não soube o que fazer, não soube se era para operar, se não era, me conta aí nos comentários. Então, gente, o que você tem que ter em mente? A hérnia diafragmática, ela pode ser traumática, tá? Ou congênita. Na maioria das vezes ela é traumática. Algumas vezes a gente tem as hérnias congênitas, tá? E a hérnia diafragmática, ela consiste o quê? Na ruptura. Na verdade, a ruptura diafragmática, ela é traumática, né? E a hérnia, normalmente, ela é a congênita. Então, consiste o quê? Numa ruptura, de qualquer jeito, os dois consistem na ruptura do músculo diafragmático, fazendo com que a gente tenha uma comunicação do meio da cavidade abdominal com a cavidade torácica. Então, a gente tem ali uma comunicação que faz com que os órgãos abdominais eles passem para a cavidade torácica. E aí, quando esses órgãos abdominais eles estão na cavidade torácica, o que ele faz? Ele impede que o pulmão ele expanda, tá? Por quê? Porque ele está ocupando o espaço que o pulmão tem para expandir. Então, o pulmão ele fica quietinho ali, espremidinho, igual no ônibus lotado 6 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, espremidinho sem conseguir expandir, tá? E isso daí pode, a longo prazo, causar o quê? Atelectasia pulmonar, tá? E aí, nisso, vai causar complicações mais para frente nesse paciente, tá? Então, vamos anotar aqui no PDF o que é a hérnia diafragmática, tá? Congênita ou traumática. Na maioria das vezes, as que eu atendi e operei, elas eram traumáticas, tá? Consiste na ruptura do músculo diafragmático, permitindo comunicação entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal, tendo passagem dos órgãos abdominais e para a cavidade torácica, tá? Isso impede que o pulmão expanda adequadamente, podendo levar a quadros de atelectasia no futuro. Então, isso daqui é a hérnia diafragmática. De modo geral, definição. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque você tem que saber o que é. E aí eu quero saber se você sabe o que acontece, o que faz com que, no traumatismo, né, a hérnia diafragmática ela ocorra. Aqui, ó.
como ocorre a hérnia diafragmática traumática. Me fala aí se você sabe. Lesões diafragmáticas, quando o paciente ele não se antecipa ao trauma. Então, ele tem aqui lesões diafragmáticas, glote aberta, a pressão torácica ela está baixa, abdômen relaxado, diafragma relaxado, pressão abdominal alta quando tem um impacto. A gente tem o impacto das vísceras abdominais com o músculo diafragmático relaxado e a gente tem lesão diafragmática. É aquela definição de livro que é confusa, né? E aí, então, o que você tem que entender de modo fácil o que é a hérnia diafragmática, né? Como é que ela ocorre? Como é que ocorre a hérnia diafragmática traumática? Quando a gente tem um paciente, o paciente ele pode se antecipar ao trauma ou não se antecipar ao trauma, certo? Quando ele não se antecipa ao trauma, ou seja, quando ele não vê que está vindo um carro na direção dele, ou de repente ele vai desequilibrar e cair, quando ele não se antecipa ao trauma, ele está todo relaxadão, tá? Então tá abdômen relaxado, músculo diafragmático relaxado, a glote aberta, porque ele está respirando normalmente, tá? E aí, quando acontece o impacto, seja do carro com o animal, seja da queda ali, quando a gente tem um impacto, a gente vai ter o quê? O impacto das vísceras abdominais contra um músculo diafragmático que está relaxado. Então, se aquele músculo diafragmático está relaxado, quando ocorre o impacto, ele tende a se romper, tá? Então, é isso que acontece quando a gente tem uma hérnia diafragmática. E aí fica mais fácil de entender esse esquema aqui, certo? Deixa eu tentar dar um zoom, que eu acho que fica melhor. Então, ó, fica mais fácil. O paciente ele não se antecipou ao trauma. Então, a glote está aberta, ou seja, ele está respirando normalmente. A pressão torácica, ela está baixa. O abdômen, tanto o abdômen quanto o músculo diafragmático, eles estão relaxados. E aí, quando ocorre o impacto, eu tenho um aumento da pressão abdominal. E o impacto dessas vísceras abdominais com o músculo diafragmático, que está o quê? Relaxado. Então, ele tende a se romper e tem o deslocamento das vísceras abdominais para o músculo diafragmático. Deu para entender, gente? Assim fica bem mais fácil de entender, né? Então, vamos colocar aqui. Paciente, quando não se antecipa ao trauma, o abdômen e o músculo diafragmático estão relaxados, pressão torácica baixa e glote aberta, animal respirando normalmente. Quando ocorre o impacto do acidente, as vísceras abdominais se chocam contra um diafragma relaxado que tende a se romper. Tá? Então, é basicamente isso que acontece quando a gente tem a hérnia diafragmática. Para acontecer a hérnia diafragmática, tem que o paciente não se antecipar ao trauma, tá? Então, essa daí é a diferença básica entre a congênita, que o animal já vai nascer com essa alteração, com essa lesão no músculo diafragmático, tá? Quando a primeira vez que eu vi um paciente com hérnia diafragmática foi no estágio. Eu fazia estágio ainda, eu acho que eu estava no começo do estágio, porque eu lembro que foram uma das primeiras residentes que eu acompanhei no estágio, e chegou uma paciente com hérnia diafragmática, e era uma hérnia diafragmática já antiga. E aí a residente, ela estava muito insegura, se operava, se não operava, porque estava com aquela questão, não, mas não vou operar, porque já vai ter aderência com o pulmão, e a cadela está bem. Enfim, estava totalmente insegura, com medo, foi pedir orientação para o professor. Isso aí foi num dia que eu estava lá, e realmente eu não me lembro se ela chegou a operar ou não essa cadela, tá? Mas a gente vai entender se precisa ou não operar, porque isso daí é um dos principais erros que eu vejo quando chega algum paciente com hérnia diafragmática, tá?
Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a não querer operar o paciente que tem hérnia diafragmática antiga. Por quê? Justamente por conta disso, por ter muita aderência e pelo animal, na maioria das vezes, estar compensado, tá? Muitas vezes, uma hérnia antiga, o paciente ele está compensado, porque depois de um tempo o organismo ele tende a compensar. Porém, o que eles não pensam? O que a gente, né, como veterinário, eu também tinha essa insegurança. Eu lembro uma vez lá na residência que chegou uma cadela que ela tinha uma hérnia, não era uma hérnia antiga, tinha algum tempo que tinha acontecido, acho que tinha 1, 2 semanas que tinha acontecido o acidente, mas era uma cadela que estava relativamente bem, estava estável, tá? Mas era uma hérnia que já tinha acontecido, o paciente estava estável, e aí a gente foi pedir orientação para os professores para saber se operava ou não. E sim, a cirurgia ela vai ser indicada mesmo que o paciente ela tenha acontecido há muito tempo ou que o paciente esteja estável. Por quê? Porque a gente tem órgãos que deveriam estar no abdômen dentro do tórax, ocupando o espaço que o pulmão tem para expandir. Então, se eu tenho um órgão que está no lugar errado, já é um indicativo de que eu tenho que operar. Porque se ele está no lugar errado, não é para ele estar ali. Ele tem que estar no lugar anatômico dele direitinho, tá? Segundo ponto, ele está ocupando o espaço que o pulmão tem para expandir. Então, como eu falei no começo, o pulmão está lá, ó, espremidinho, como se estivesse no trem da Supervia, 6 horas da tarde, voltando da Central, aqui no Rio de Janeiro. Quem é do Rio vai me entender. Espremidinho ali, tentando respirar, sem conseguir. Então, isso daí, a longo prazo, vai causar o quê? Vai causar uma telectasia pulmonar. E o paciente ele não vai causar lesões graves e que vão necessitar de um recrutamento alveolar quando for passar por uma cirurgia. E a cirurgia ela se torna mais agressiva, com maior risco, na verdade, tá? Então, quando a gente atende um paciente com hérnia diafragmática, mesmo que seja uma hérnia diafragmática antiga, a cirurgia ela é indicada, tá? Terceiro ponto é o quê? É um paciente que ele compensou. Ok, ele compensou, o pulmão conseguiu compensar ali e está oxigenando, o paciente está relativamente bem. Mas você entende que é um paciente que o pulmão não está expandindo o total da capacidade dele, e você vai perguntar para o tutor, na maioria das vezes é um paciente que é mais quietinho, que não corre muito, não brinca muito, não é muito ativo. Por quê? Porque ele tem um estômago, ele tem intestino, ele tem sei lá o que deveria estar no abdômen dentro do tórax, tá? Então, é aquele paciente que ele vai pensar, ou respiro ou eu corro. Se eu correr, eu não consigo respirar. Então, é melhor ficar quietinho, tá? Teve uma paciente que eu operei, que o estômago, ela não comia. Ela tá muito magra, magra esquelética, tá? Ela acabou morrendo por outra coisa bem depois da cirurgia, meses depois da cirurgia. Mas, enfim, ela tinha o estômago dentro do tórax. Como é que ela vai se alimentar? Se ela comer, o estômago ele vai distender, vai ocupar mais ainda o espaço que o pulmão teria para respirar. Então, o estômago já está ali ocupando o espaço. Quando ela se alimenta, ele enche. Ele ocupa mais espaço ainda. Então, ela não comia. Quando comia, ela comia pouquinho. Ela era magra, esquelética. Eu não tenho foto dela que senão eu mostrava. Mas quando eu operei ela, removi o estômago, ela tinha alça intestinal também, tinha mais coisa dentro do tórax que eu não me recordo agora. Quando eu retirei, ela virou outra cachorra. Ela até corria, era uma cachorra ativa, mas ela era muito magra. Por quê? Porque ela tinha o estômago dentro do tórax, ela não ia se alimentar nunca. Tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho foto dela, da cirurgia, né? Para vocês verem. Então, você entende a importância de você indicar o procedimento cirúrgico, mesmo para um paciente que tenha uma hérnia que já seja uma hérnia mais antiga, tá? Você dá o quê? Qualidade de vida para esse paciente. Você dá
atividade, né? O paciente se torna ativo por conta disso. Vamos botar aqui, ó, uma foto dela para você ver. Vamos lá. Essa daqui é essa cadela, tá? Que eu falei. Consegue ver aqui, ó? Aqui, ó, a gente tinha o baço, não lembro se era o baço, se era o fígado, acho que era uma parte do fígado, e alça intestinal e estômago, tudo dentro do tórax dessa paciente. Você acha que é uma paciente que ela vai ter uma boa qualidade de vida? Aqui, ó. Não vai. Não vai ter uma qualidade de vida adequada. Então, quando a gente remove, ó, aqui, fígado dentro da cavidade torácica, aqui era o estômago que estava lá dentro, tá? Então, ela não ia se alimentar nunca, não tem foto dela aqui, mas era uma pretinha muito boazinha. Muito boazinha. Deixa eu ver se vai rodar o vídeo. Peraí que eu tô filmando rapidinho, só essa movimento respiratório. Então, ó, tá vendo? Então, a cirurgia, gente, ela vai ser indicada, tá? Não tenho medo de indicar a cirurgia para um paciente com hérnia diafragmática antiga, tá? Por quê? Porque se você não indica essa cirurgia, você pode ter problemas futuros. Uma coisa importante é o quê? Você vai indicar a cirurgia de hérnia diafragmática para um paciente que está relativamente estável, paciente que está estável, tá? Nesse momento, uma coisa que eu ouvi ontem do professor Santa Lúcia, né? É um momento que a cirurgia não é o ideal para o tutor. O tutor acha que não é o momento de operar, porque, mas ela tá bem, sempre viveu assim. Para que eu vou arriscar, né? Porque você tem que contar para esse responsável que existem riscos e grandes riscos de vida, tá? Eu operei uma gatinha pretinha que ela era filhote e ela do nada começou a ter problema respiratório e aí fizeram uma radiografia e viram a hérnia diafragmática. Assim, a gata foi pega na rua e não se sabia dessa hérnia diafragmática, acho que estavam com a gata há alguns meses, 5 meses, sei lá, não me recordo. E quando eu entrei para operar, gente, foi uma das piores hérnias que eu já operei. Uma gatinha filhote, ela acabou vindo a óbito com muita aderência em fígado. Em fígado principalmente, o fígado estava muito aderido. Foi, assim, uma das piores hérnias que eu operei na vida, sem brincadeira, era uma gatinha. Então, assim, ela estava bem no momento, do nada ela descompensou, e aí a gente precisou entrar para a cirurgia, porque nem se sabia que essa gata ela tinha hérnia diafragmática, e precisou entrar para o procedimento cirúrgico, e ela acabou vindo a óbito durante o procedimento cirúrgico. Por quê? Porque tinha muita aderência. Então, o tutor ele tem que estar ciente de todos esses riscos que envolvem uma cirurgia de um animal com hérnia diafragmática estável, tá? Essa daqui, ó, é essa gatinha. Foi a pior hérnia diafragmática que eu operei. Olha isso. Tava praticamente tudo dentro do tórax dessa gata. Não sei como ela respirava, como ela vivia, o que ela fazia da vida. Então, além de ter muita coisa dentro do tórax, eu tinha muita aderência em fígado. Então, acredita-se o quê? Que era uma gata que ou era congênita, mas eu acredito que não, ou sofreu algum trauma que como pegou na rua não se sabe, né? E ela foi crescendo e desenvolveu essa hérnia, tá? Aqui, ó, dá para ver o fígado. Tava com muita aderência, tá? Aqui, ó, o fígado aqui, com muita aderência no músculo diafragmático, tá? Olha aqui, essa parte aqui, ó, tava tudo aderido, tudo aderido. E aí, como a gente sabe, né, um gatinho, filhote, qualquer sangramento é um sangramento muito importante, né? E aí a gente precisava soltar o fígado do músculo diafragmático para poder fechar. Aí você percebe como começou a sangrar muito. A gente sabe que o fígado ele é muito friável. Então,
Então, vai sangrar, tá? Qualquer manipulação um pouco mais agressiva vai sangrar. Então, gente, você tem que entender o quê? Que ali naquele momento que o paciente está estável, é o melhor momento para esse paciente operar, tá? Mas não é o melhor momento que o tutor ele ache, né? Que é o melhor momento para operar, porque o animal está bem, tá? Mas se a gente espera esse paciente descompensar, porque uma hora ele vai descompensar, tá? O que vai acontecer? Eu já vou ter um pulmão que vai estar com atelectasia, tá? Então, o recrutamento alveolar desse pulmão vai ser muito mais complicado. Vai ser mais difícil da gente fazer o recrutamento alveolar desse paciente, desse pulmão, né? Na verdade. Então, ponderar e explicar para o tutor todos os riscos que estão envolvidos nessa cirurgia, se ele fizer essa cirurgia e se ele não fizer essa cirurgia. Porque, na maioria das vezes, ele vai estar só adiando o problema, vai estar só adiando a cirurgia e vai acabar tendo que entrar para uma cirurgia, muitas vezes de emergência, porque o animal vai descompensar e vai precisar operar o quanto antes, tá? Então, vamos botar aqui no nosso PDF, que eu não estou escrevendo, tem um tempo. Vai mandando suas dúvidas aí nos comentários, gente. Tá dando para entender direitinho? Me falem aí. Vamos lá, vamos botar aqui onde eu vejo que os VETs mais erram. Então, o que a gente tem? Não operar paciente com hérnia diafragmática antiga por medo das aderências que podem ter, tá? Então, explicar para o tutor todas as complicações que a cirurgia, que envolvem, né, a cirurgia, que envolvem o procedimento cirúrgico e as complicações que podem ocorrer quando a cirurgia não é realizada. E é o quê? Atelectasia pulmonar, cirurgia mais complexa. Tá bom? Então, o tutor tem que estar ciente de todos os riscos e benefícios, tanto de operar quanto de não operar. E aí, a decisão tem que ser tomada em conjunto, tanto do veterinário quanto do tutor, tá? Não joga a bomba pro responsável, assim, toma, decide. Mas conversa junto com ele para que vocês dois possam decidir, né? Se a cirurgia ela é realmente, se ela vai ser feita agora, se o tutor quer realizar agora, mesmo com um paciente estável ou não. Então, aqui você já entendeu o porquê que a cirurgia de correção da hérnia diafragmática ela é importante. Porque você dá qualidade de vida para esse paciente, porque você ajuda o pulmão a expandir de forma adequada, você garante que esse paciente vai expandir, né, de maneira adequada esse pulmão, e você aumenta a sobrevida desse paciente. E tem os riscos, sim, de óbito na mesa cirúrgica se tiver muita aderência, tá bom? E aí, ó, eu te pergunto, então, qual vai ser o melhor momento para realizar esse procedimento cirúrgico, tá? Para indicar o procedimento cirúrgico. Porque a gente tem as congênitas também, né? Na verdade, a gente tem, ó, os traumas recentes versus hérnia compensada, tá? A indicação, ela vai ser um pouco diferente, tá? Em nenhum momento... Opa, não estava aqui. Em nenhum momento a hérnia diafragmática, ela vai ser uma cirurgia de emergência, tá, gente? Em nenhum momento a hérnia diafragmática é uma cirurgia de emergência, ela é uma cirurgia de urgência, tá? Na verdade, ela vai ser de emergência se o animal tiver uma hérnia antiga e ele estiver muito descompensado, você não tiver conseguido estabilizar ele. Nas hérnias antigas descompensadas, ela se torna uma emergência cirúrgica, mas na maioria das vezes, boa tarde, Gabriela, na maioria das vezes, ela é uma urgência, tá? Então,
aquele paciente que chega no seu consultório com traumatismo, e você fez lá todo o ABC do trauma, não radiografou esse paciente sem antes estabilizar a respiração, pelo amor de Deus, tá? E aí você diagnosticou uma hérnia diafragmática, tá? Você vai sim já ligar para o cirurgião, vem para operar, não sei o que, na hérnia recente, tá? Mas você tem que fazer o seu papel como clínico plantonista que atendeu esse paciente, que é o quê? De estabilizar esse paciente, tá? Então, esse paciente ele precisa ser estabilizado, ele precisa de oxigênio, ele precisa de analgesia, para entrar no procedimento cirúrgico mais estável e para que essa cirurgia ela tenha menores riscos, tá? Porque a cirurgia de hérnia diafragmática em si, principalmente a recente, ela não é uma cirurgia complicada, não é uma cirurgia complexa, tá? O maior cuidado é no procedimento anestésico, principalmente no recrutamento alveolar, que quando a gente tem uma hérnia recente, se torna mais simples, porque a gente não tem comprometimento alveolar ainda. Já nas hérnias antigas, a gente já vai ter esse comprometimento, o que torna a anestesia muito mais complexa, e isso tem que ser explicado para o tutor também, tá bom? Então, nessas hérnias recentes, você precisa o quê? É uma cirurgia de urgência, tá? Então, a hérnia diafragmática recente, ali que acabou de acontecer, é uma cirurgia de urgência, você não vai deixar para operar no dia seguinte, você vai operar no mesmo dia. Mas não é aquela coisa que você precisa correr para operar ali naquele momento, senão o paciente vai morrer naquele momento, tá? Não. Você precisa o quê? Estabilizar o paciente, enquanto o cirurgião, o anestesista, ele chega para fazer esse procedimento, tá? Nas hérnias antigas, se você tem uma hérnia antiga compensada, vamos pensar. Lembra que ela está compensada? O paciente está compensado. Então, não tem necessidade de você sair entrando para uma cirurgia de emergência sem o exame, sem o acompanhamento, sem uma boa avaliação desse paciente. Se ele está compensado, ele está estável, você vai solicitar todos os exames que forem necessários para aquele paciente entrar na cirurgia, tá? Então, você vai solicitar o exame de sangue, você vai solicitar a radiografia de torácica, que já vai ter, né? Porque você já sabe que ele tem hérnia diafragmática, por algum motivo você pediu a radiografia torácica. Mas você vai pedir uma avaliação cardiológica, se for um paciente mais idoso, tá? Então, você tem tempo de fazer todos os exames pré-operatórios normais, tá? Óbvio que você não vai deixar para operar 3 meses depois, porque sei lá por quê, tá? Você vai fazer os exames pré-operatórios ali, sem pressa, sem aquela coisa de, tem que operar, tem que operar. Não, ele tá estável. Conversa com o tutor que ele pode descompensar a qualquer momento. Mas, no momento que ele está estável, você vai fazer todos os exames e agendar esse procedimento cirúrgico, tá? Mas se você tiver um paciente com hérnia diafragmática antiga e que já descompensou, aí a história muda, tá? A história muda. Por quê? Porque é um paciente que ele já está descompensado, então ele já tem um grau de comprometimento pulmonar mais sério, tá? Ele já vai ter um grau de atelectasia pulmonar ali mais severo. Então, a cirurgia, ela se torna uma cirurgia mais emergencial. Mas, assim como a cirurgia ali de uma hérnia recente, você vai estabilizar esse paciente enquanto a equipe cirúrgica chega para entrar para um procedimento cirúrgico, tá? Mas, nesse momento, a cirurgia ela vai ser o quê? Muito mais arriscada, principalmente pela presença de aderências, pela presença de atelectasia pulmonar, tá? Então, vamos colocar isso aqui no nosso PDF. Hérnias traumáticas recentes. Não é cirurgia de emergência. Deve ser estabilizado enquanto a equipe cirúrgica é acionada para operar, tá? Hérnias traumáticas antigas estáveis. Nesse caso, tratar... Tá aparecendo no novo... Deixa sempre... Tratar como uma cirurgia qualquer que deve ser qualquer assim, né? Eu ia botar eletiva, mas não seria eletiva porque você precisa. Você também não vai demorar
meses para realizar os exames e para entrar com esse paciente na mesa, porque pode complicar a situação, tá? Mas você vai tratar com uma cirurgia qualquer que deve ser realizado os procedimentos, não, os exames pré-operatórios adequados antes de entrar em cirurgia, tá? E hérnia traumáticas antigas descompensadas. Tratar como uma urgência e estabilizar o paciente o quanto antes para operar o quanto antes, tá? E se for uma hérnia congênita, tá? As hérnias congênitas vai ser hérnias congênitas. Mesmo pensamento, tá? Mesmo pensamento das anteriores. Se está estável, realiza exames e opera posteriormente. Se está descompensada, não opera. Opera o quanto antes, tá? Vai ser da mesma coisa, tem os mesmos riscos, tá? Mostrar um outro caso aqui para vocês, de uma hérnia que foi um filhote, que ele foi atropelado, tá? E aí, o que aconteceu? O que a gente suspeita que tenha acontecido, né? No atropelamento teve a ruptura diafragmática, os órgãos passaram para a cavidade torácica, e aí esse paciente foi crescendo, porque ele era um filhote, esse paciente ele foi crescendo, e aí a gente acredita que o fígado começou a ter compressão venosa ali do fígado, sabe? E olha isso, olha o tamanho desse fígado, tá? Isso, peraí que eu aumentei o lugar errado. Isso daqui era o fígado do filhote, tá? Olha isso, tá? Tava tudo dentro do tórax desse paciente. Eu enfiava minha mão lá dentro e eu só sentia fígado. Tava indo lá em cima do coração. Não tinha, mas não tinha aderência, tá? Tinha esse fígado gigante, então, óbvio que era um paciente que não estava bem, ele estava estável por um tempo, até que a gente demorou um pouco para operar esse cachorro, mas por conta da rotina, mas assim que a gente operou ele, a gente encontrou isso. E assim, não era um paciente que ele apresentava dispneia, apresentava problema respiratório. Não. Ele era um paciente que estava estável. Mas óbvio que ele não estava bem. Olha isso, olha o tamanho desse. Tem uma foto. Olha isso, ele estava com todo o músculo diafragmático descolado da costela. Estava tudo solto, estava tudo dentro do tórax. E o fígado daquele tamanho, tá? Esse fígado enorme lá dentro, tá? Então, assim, é um paciente que, óbvio, que não respirava bem, não compensava, não tinha como, olha isso. Olha isso daqui é o fígado dele, tá? Então, eu quero que você guarde aqui dessa live, não deixou seu like aqui, ó, no YouTube, deixa seu like aí. Aperta o coraçãozinho aí no Instagram e vem para o YouTube, tá? O que eu quero que você guarde daqui é o quê? Hérnia diafragmática, seja ela recente, seja ela antiga, ela tem que ser operada, tá? Porque você tem órgãos que estão no lugar que não tem que estar, tá? Então, qualquer órgão que está no lugar errado, você tem que tirar e botar no lugar certo, tá? Começando por aí. E é um paciente que, sim, ele tem... Por mais que ele esteja compensado, ele não está normal, digamos assim. É um paciente que tem muitas limitações. Ou você acha que aquela paciente que tinha o estômago todo lá dentro do tórax, ela estava totalmente feliz? Não estava, tá? Ela vivia, corria, mas ela não comia. Ela não comia, porque ela comia ou ela respirava,
tá? Então ela preferia respirar, né? Óbvio. E aí ela morria de fome e era magrela, do jeito que era, com a costelinha toda aparecendo ali, score corporal péssimo, tá? E aí depois que a gente operou, ela voltou a se alimentar, e se alimentava, e aí, cara, em poucas semanas, tipo, umas 2 semanas, ela já estava ganhando peso, ficando gordinha, as costelas sendo cobertas lá, tudo bonitinho, tá? Então, hérnia diafragmática, seja ela recente, seja ela antiga, esteja compensada, esteja descompensada, a cirurgia, ela vai ser indicada, cada um no seu momento específico, cada um com as suas especificações, e cada uma com as explicações corretas para o tutor. Combinado? Combinado, gente?